Meus amados, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Externar a Deus a minha gratidão e a oportunidade de estar convosco aqui nesta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Nelson, aos demais pastores que aqui e os demais obreiros que compõem o ministério. Também pela vida do pastor Paulo, amigo. E é uma alegria poder revê-los. Já podemos cumprimentar vários irmãos e externar nossa gratidão a Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25. E eu quero ler com os irmãos somente um versículo deste capítulo. Capítulo 25. Versículo de número 13. Só este versículo, meus amados. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Deus abençoe. Meus amados, eu creio que é uma ocasião de uma oportunidade ímpar que Deus nos concede esta noite de estar com os irmãos aqui. Faço minhas palavras do pastor Nelson. Pode ser a última, porque nós estamos aguardando a volta gloriosa de Jesus a qualquer momento. E eu quero compartilhar com os irmãos. Em uma outra ocasião eu estive aqui com o pastor Nelson, estivemos conversando, e eu vim transmitir a ele aquilo que Deus tinha falado comigo. E desta noite eu quero compartilhar com a igreja, meus amados. Em 2005 nós estivemos em Portugal, onde passamos 15 dias ministrando ali em algumas festividades, precisamente no final do mês de setembro, e estava o nosso retorno marcado para o dia 5 de outubro, e quando foi no dia 3, eu estava orando, na madrugada, como sempre a gente costuma estar buscando a presença do Senhor. E naquela ocasião o Senhor apareceu para mim numa visão, aquela madrugada, e dirigiu a mim algumas palavras dizendo: meu servo, quando tu voltares à tua nação, vou passar você por uma experiência muito profunda, e através desta experiência eu vou fazer uma grande revolução na tua nação. E eu não entendi, naquela visão eu só via o Senhor da cintura para baixo. E quando ele terminou de se expressar, eu disse: mas como será isso? E o Senhor disse: me lembra-te de Martinho Lutero? Eu disse: me lembro. E eu vi quando ele virou e saiu. E eu continuei orando até amanhecer o dia. Fiquei preocupado com aquela visão, retornei ao Brasil, chegando no dia 7 de retorno. Cheguei em casa e desde aquele dia da chegada já encontrei algumas dificuldades, encontramos algumas barreiras. E o Senhor disse: começa a partir de hoje. E nós entramos em um processo de muita luta, muitas dificuldades. Atravessamos o ano de 2006, enfrentando muitas barreiras, ocasião em que a igreja sofreu um furto, e nós estávamos numa iminência da reforma do templo sede, e sentimos aquele golpe naquele momento, e a luta foi ficando difícil.
naquela manhã em que eu fui informado que a igreja tinha sido arrombada e que tinham levado tudo. Eu saí de casa, quando eu entrei, a polícia já estava lá, os peritos já haviam chegado para fazer perícia do local, e eu pedi permissão que eu entrasse ali. Quando eu entrei, eu ouvi uma voz que disse: e agora, o que você vai fazer? E eu vi aquela figura daquele personagem com uma risada, e naquele momento eu baixei minha cabeça como quem estava decepcionado, mas eu ainda creio naquilo que a Bíblia diz. Jesus disse que enviaria outro Consolador para que estivesse conosco, e naquela ocasião, meus amados, enquanto o adversário zombava, o Espírito do Senhor veio a mim e disse: diga para ele que ele levou os teus anéis, mas não levou as tuas mãos. Diga para ele que eu vou devolver tudo que ele levou. E eu ergui a minha cabeça e falei sozinho ali para quem estava. Disse: pastor, o senhor está falando sozinho? Eu disse: para vocês parece ser sozinho, mas eu estava falando com alguém. Saí daquele recinto e continuamos a obra. Deus abriu as portas e nós continuamos a trabalhar. Findando o ano de 2006, meus amados, com muitas dificuldades. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui esta noite, aos obreiros que estão aqui esta noite. Eu queria, pastor Nelson, se não fosse incômodo, que o senhor viesse aqui um pouquinho, bem próximo de mim aqui. Eu quero dizer para os irmãos, meus amados, que vida de pastor é um deserto. Durante o dia o sol é quente e as noites são frias e sombrias. E eu descobri uma coisa, que para entender pastor, só sendo pastor, senão não entende não. Às vezes estamos em casa, mas estamos sozinhos. Às vezes estamos aqui na igreja, cercado com uma multidão como esta nesta noite, mas estamos sozinhos. É um deserto. Mas foi no deserto que Deus alimentou Elias, deu pão e água para ele e disse: levanta, homem, caminha, porque a jornada é longa. Deus abençoe, pastor. Eu só quero que a igreja entenda isso nesta noite. Nossa vida é um deserto. Um deserto difícil. No mês de janeiro, meus amados, nós temos uma campanha de oração, que desde quando assumimos a igreja ali, nós levantamos esta campanha de oração, de 6 às 7 da manhã, e ela tem perdurado, já por esses 4 anos, que estamos ali pastoreando. E no mês de janeiro de 2007, eu indo para a oração, e numa manhã daquela, o Senhor se apresentou para mim e disse: a partir de hoje, eu preciso que tu jejues, faça jejuns constantes, e ore todas as noites. Eu disse: Senhor, isso é difícil demais. Ele disse: mas eu estou te ordenando que faça. E eu comecei a partir daquele dia, meus amados, uma batalha, uma guerra. E a minha esposa preocupada. E quando estava findando o mês de janeiro, debaixo de tanta aflição, lutas constantes, eu entrei no gabinete, fiz um ofício
E naquele ofício eu estava solicitando à convenção que, se fosse possível, me tirasse do campo de Norma Moré. Eu não queria pastorear mais. Sentado ali àquela mesa, assinei aquele ofício. Quando eu terminei de assinar, o Senhor se colocou em pé na frente da minha mesa e disse: eu não conto com os covardes. Eu não conto com os covardes. Eu conto com homens valentes. E eu rasguei aqueles papéis, me coloquei em pé e disse: então conta comigo. Eu vou com o Senhor até o fim. Ergui a minha cabeça, me levantei, vim à convenção. Cheguei até a dizer para o pastor Nelson que eu estava à disposição, se caso fosse necessário. Ele disse: meu filho, volta, porque Deus precisa de você lá. Eu voltei triste, mas quando eu cheguei lá, que a igreja, no culto, olhou para mim e disse: graças a Deus que a convenção não tirou o senhor daqui. Nós ficamos aqui orando, esperando que o senhor viesse para ficar mais um tempo. Mas eu continuei naquela luta, naquela batalha, naquela peleja de oração, jejum. Atravessamos o mês de fevereiro, o mês de março, e eu comecei a ficar meio debilitado, fraco, sentindo muitas dores no corpo. E às vezes alguns obreiros me perguntavam: pastor, o que está acontecendo com o senhor? Conta para nós o que está acontecendo, o que é que o senhor está sentindo? Eu dizia: eu não estou sentindo nada, mas o senhor está muito preocupado. Eu disse: me deixa com Deus, Deus sabe por que eu estou preocupado, qual a razão, qual o motivo. E quando foi no mês de abril, meus amados, no dia 8 de abril, eu fui fazer um casamento de uma jovem, muito simples aquela jovem. E quando começou aquela cerimônia de casamento, que foi feito o convite à igreja para se colocar em pé para receber a noiva, e o irmão que estava ali fazendo aquelas chamadas, ele disse: agora receberemos a mais esperada, admirada por todos. E eu fiquei olhando quando aquela moça começou a entrar, acompanhada com seu pai, e de repente, em um processo de uma visão espiritual, eu vi quando uma mão atravessou o templo, assim, puxou como se fosse uma tela diante dos meus olhos, e aquela moça começou a transfigurar. Eu fiquei olhando aquilo e eu pensei: eu estou ficando louco, não é possível. O pai dela se transfigurou, que parecia um cristal, e eu fiquei olhando. Eu disse: Senhor, o que é isto? E aquele jovem saiu do altar e foi ao encontro daquela moça, e quando eles desataram aquele laço, que o pai dela entregou ela para aquele moço, aquela mão puxou de volta aquela visão. O Senhor disse: o que tu estás vendo, eu quero lhe mostrar que assim será o meu encontro com a minha igreja. E eu fiz aquela cerimônia de casamento, o tempo todo atordoado. Terminou a cerimônia, o vice-presidente do campo me chamou e disse: pastor, o que está acontecendo com o senhor? Eu disse: nada não, irmão Djalma. Disse: mas o senhor está muito estranho. Eu disse: mas não está acontecendo nada. Voltei para casa depois do casamento, eram uns 60 quilômetros de distância. Cheguei em casa quase 2 horas da manhã, cansado. Eu disse: Senhor, me deixa dormir esta noite, que eu estou cansado. O Senhor disse: vela mais um pouquinho. Fui ao quarto, minha esposa cansada, deitou logo, dormiu. Eu fui para a sala e fui orar. E naquela noite, estava uma noite fria, e eu saí para o quintal da casa, olhei para o céu,
Eu disse: Senhor, todas as noites que eu já orei até agora, mais de 100 noites de oração, mais de 100 dias de jejuns diante da tua presença, esta noite eu estou aqui, estou contemplando o céu, obra das tuas mãos, e todas as noites eu coloquei o meu rosto no piso da casa, mas esta noite eu quero pôr o meu rosto no pó da terra, de onde eu fui tomado. Mas eu quero pedir uma coisa ao Senhor: coloca o teu coração no lugar do meu, me faz ser um pastor de verdade, me faz amar a tua igreja, amar a tua obra. E eu passei aquela noite, meus amados, até 5 horas da manhã com o rosto em terra. Eu disse: eu quero ser diferente, eu não quero continuar sendo mais esse pastor que eu fui até agora. Me dê mais coragem, mais vontade de fazer a tua obra. Às 5 horas da manhã eu voltei, molhado pelo sereno da noite. Eu não consegui a escola dominical pela manhã, fiquei em casa, estava muito cansado. À noite era a Santa Ceia, domingo. Eu disse ao pastor Fagundes, eu disse: eu quero que o senhor ministre a ceia aos irmãos esta noite, eu estou me sentindo muito fraco. Mas naquela hora o Senhor disse: tu irás ministrar a ceia aos meus filhos, exorta eles esta noite à pureza e à santidade. E eu me levantei, meus amados, exortei os irmãos com a palavra. Quando nós conseguimos celebrar a ceia, era 11h30 da noite. Fomos tomados pela presença gloriosa, pela graça de Deus que foi derramado sobre nós. Fui para casa depois da meia-noite e eu pedi ao Senhor que me deixasse dormir aquela noite, que eu estava cansado. Mas as únicas respostas que eu tinha do Senhor era esta: vela um pouco mais. Eu preciso que tu fiques comigo um pouco mais. Passei a noite orando. Na segunda-feira pela manhã minha esposa olhou para mim e disse: eu vou mandar chamar o presbítero irmão Jairo e o presbítero irmão Boanerges para levar você ao médico. Você não está bem? Eu disse: tudo bem, pode mandar chamar. Me levaram ao médico, fizeram um eletro do coração, fiz vários exames. O médico voltou e disse: olha, o pastor está bem, não tem problema nenhum, a saúde dele está boa, o coração está bem, pode levar ele para casa. Não tem nada não, vocês estão preocupados à toa. Eu voltei para casa, passei o dia de segunda-feira em casa com a minha família à noite. Mas quando foi umas 11h30, eu fui para o quarto, deitei. Quando a minha esposa adormeceu, o Senhor disse: levanta, vela um pouco mais. Eu disse: Senhor, o médico disse que eu não tenho nada, mas tu sabes que eu estou fraco. E o Senhor disse: mas é da fraqueza que eu tiro a força. Quando tu pensas que tu estás fraco, é que tu estás forte. E eu passei mais aquela noite. No outro dia eu voltei ao médico novamente e ele me fez uma pergunta. Ele disse: pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor dorme bem à noite? Eu disse para ele: fazem 120 noites que eu não sei o que é dormir. Ele disse: o senhor vai morrer. Ele disse: o senhor está ficando louco? Eu disse: não. Ele disse: o senhor tem que entender que o senhor é pastor, mas nem Jesus conseguiu salvar o mundo inteiro. Eu falei: mas o senhor não entende nada do que está acontecendo comigo. O senhor não sabe de nada que está se passando com a minha vida. Para o senhor parece loucura, mas para mim é o momento da maior conquista da minha vida. E eu continuei. Ele me mandou para casa, disse: eu vou passar um remédio para o senhor tomar para dormir, tá bom? Disse: pode passar. Quando eu cheguei em casa com aquela caixa de remédio, tarjeta preta, minha esposa olhou e disse:
você não é nenhum doente para tomar remédio. Eu falei, então guarda esse remédio. E na terça-feira, às 6 horas, eu entrei ao quarto para entregar o meu jejum. E depois que eu entreguei meu sacrifício ao Senhor naquela noite, eu liguei e pedi ao presbítero irmão Jairo, que naquela noite eu não queria ir ao culto, que ele pedisse a outro que ministrasse para a igreja, pedisse oração ao meu favor, mas naquela hora o Senhor disse, tu vais à minha casa, tu não podes deixar de ir. Vai e exorta os meus filhos à pureza do corpo e à santidade da alma e do espírito. Eu disse, Senhor, mas eu não estou aguentando ficar nem em pé. Ele disse, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, a não ser a minha graça, é o que eu estou te dando. E eu fui ao culto aquela noite, meus amados, ministrei a palavra. Quando terminou o culto, os irmãos, as crianças me abraçavam, diziam, pastor, parece que nós já vamos embora para o céu. Nós estamos sentindo tanto a presença de Deus que parece que nós já vamos embora. E eu saía, me sentia um pastor vitorioso, por ouvir os irmãos dizerem aquilo. Passei o dia de quarta-feira, a noite de terça para quarta orando, para ser a quarta-feira em casa. Fui à noite na reunião com os obreiros, toda quarta-feira nós temos um círculo de oração com os obreiros à noite. Eu reuni os obreiros, exortei eles aquela noite, pedindo, preserva a doutrina, os bons costumes. Isso é coisa que nós não podemos perder, é a nossa identidade, é aquilo que nos identifica. E lá tem um presbítero, por nome irmão Antônio Moreira. Quando terminou a reunião, ele veio, passou a mão na minha cabeça. E toda vez que eu olho para aquele homem, o Senhor diz, esse é o ancião da minha casa. Ele passou a mão assim na minha cabeça, começou a chorar e disse, pastor, diga para nós o que está acontecendo. Eu disse, depois o senhor vai saber, eu não posso lhe dizer nada agora. E eu fui para casa. Depois que a minha esposa dormiu, eu falei, Senhor, me deixa dormir, eu não estou aguentando mais. Ele disse, é a última noite, vela comigo esta noite. E eu fui para a oração, meus amados. Quando foi 4 horas da manhã, eu disse, Senhor, eu não aguento mais, me deixa deitar e descansar. E eu fui para o quarto, deitei, fui tomado por um sono muito profundo. Mas às 6h30, minha esposa, minha irmã Elda, olhou e disse, acorda, você não é acostumado a dormir até tarde. Desses horários você sempre está na oração. Levanta, você disse que ia buscar leite hoje. Eu disse, me deixa ficar aqui, eu não quero sair daqui não. Ela disse, eu vou ao colégio levar a Evelyn, daqui a pouco eu volto. E ela foi ao colégio, eu fiquei ali no quarto deitado. Comecei a sentir uma dor muito forte na cabeça. Ela voltou do colégio, entrou no quarto, olhou para mim e disse, olha, você lembra que quando nós casamos, você disse que com 35 anos de idade você ia morrer? Eu disse, lembro. Você ainda disse que foi a idade que o teu pai morreu? Eu disse, lembro. Ela disse, pois é, você já fez 35 anos. Vai completar 36. Eu disse para ela, mas eu não vou morrer. Você pode ficar tranquila que eu não vou morrer. Mas eu quero lhe fazer um pedido, sai desse quarto. Eu quero lhe pedir, tranca essa porta por fora, me deixa ficar sozinho, eu não quero ver você. Eu não quero ver os nossos filhos hoje, me deixa ficar sozinho aqui. Ela olhou para mim na porta do quarto, chorando, e disse, eu vou lavar roupas, vou para a lavanderia. Se você precisar de mim, você me grita. Eu disse, tudo bem. Fiquei ali naquele quarto deitado, meus amados, pensando. De repente aquela dor de cabeça foi aumentando. Eu disse, Senhor, eu vou morrer de verdade. E eu fui ficando ruim.
De repente a minha esposa lá na lavanderia começou a cantar. E ela começou a cantar um hino que eu gosto muito. De repente ela começou a cantar. E ela cantava aquele hino da Shirley, dizendo assim: sozinho estás a navegar o mar da vida, grandes surpresas traz. De repente eu ouvi aquela voz, e ela foi sumindo. A voz dela foi desaparecendo, eu gritei o nome dela. E quando eu gritei, desapareceu o teto da casa, as paredes, e eu vi o céu abrir. Eu disse: Senhor, eu vou morrer de verdade mesmo. Mas quando o céu abriu, meus amados, eu vi quando descia 5 seres celestiais. Eu disse: é verdade que eu vou morrer mesmo. Os anjos já estão vindo para me levar. E eu ficava olhando. E aqueles seres chegaram no quarto. E 2 deles se posicionaram aos pés da cama e 2 à cabeceira. E o 5º chegou para mim, colocou as mãos por trás das minhas costas e disse: vamos comigo agora. Eu disse: para onde? E o Senhor disse para mim: lembra da promessa que te fiz lá em Portugal? Eu disse: lembra. O Senhor disse: chegou a hora, é o momento apropriado, sobe comigo. E ele começou a subir e me levar. E eu olhava e via o meu corpo em cima da cama, via aqueles anjos lá cercando aquela cama. E o Senhor foi subindo comigo vagarosamente. Logo chegou uma irmã, e eu vi aquela irmã chegar e dizer: eu preciso falar com o pastor. A irmã Elda disse: olha, o pastor não quer falar com ninguém. Ela disse: mas eu estou muito aflita, eu estou sentindo que o pastor não está bem, eu preciso falar com ele. Ela disse: não, eu não vou deixar a senhora falar com ele não, conversa comigo mesmo. Mas logo em seguida chegou o diácono, irmão Joás, e o cooperador, irmão Vidal, com uma caminhonete e uma estrada, e disse: Maelda, a gente precisa falar com o pastor logo. E eu ouvia a conversa deles, via o meu corpo em cima da cama. E ela olhou para eles e disse: olha, o pastor está trancado no quarto e pediu que não quer ver ninguém. Mas eles disseram: tem um problema lá na igreja, só ele pode resolver, nós precisamos falar com ele. Ela disse: olha, eu vou lá, se ele achar ruim é problema de vocês. Mas quando ela abriu a porta do quarto, que acendeu a luz, eu vi quando ela pulou em cima da cama e gritou: corre, porque o pastor está morrendo. E ela pulava e batia com as mãos no meu peito e dizia: Deus, devolve a vida do nosso pastor. Ele não pode morrer não. Logo entraram os irmãos e começaram a telefonar, ligaram para o hospital, não tinha uma ambulância. Ligaram lá no quartel da Polícia Militar, onde trabalha um presbítero nosso, disse: olha, nossa viatura aqui não tem condições de carregar ninguém. Mas mesmo assim eles foram lá, vi quando o carro da polícia chegou com 4 soldados dentro. E aí eles entraram, e a minha esposa naquela agonia, de repente ela começou a cantar. Ela disse: o Senhor me mandou cantar. E enquanto aí estava aquela agonia, alguns irmãos chegando, a polícia tirou o meu corpo de dentro do quarto, colocou naquela caminhonete, levou às pressas. Quando entraram no pronto-socorro do Hospital Enorme Amoré, o médico olhou para minha esposa e disse: olha, infelizmente, nós não podemos fazer mais nada. Não tem mais jeito não. Mas aí os irmãos pelejaram, pediram: olha, doutor, encaminha para Porto Velho, faz o que for preciso. Ele colocou no balão de oxigênio, colocou no soro e começaram a aplicar alguns remédios. E eu via toda aquela aflição, aquela agonia. Vi quando ele pediu que levasse para uma enfermaria. E eu ouvi até a hora que uma enfermeira disse assim: doutor, tem muita gente lá fora. Esse povo que está chegando aí, tudo é crente lá da igreja desse pastor. Vários deles são obreiros e lá são pastores. Eu não sou crente não, mas a minha filha é crente.
é secretária lá na igreja, é secretária da ETAD. E eles dizem que quando não tem mais jeito para nós, para eles tem. Deixa esse povo entrar, doutor. Ele olhou e disse: o homem já está acabando de morrer mesmo, deixa eles entrar para pelo menos se despedir. E abrir o portão. Quando eles entraram, o Senhor disse: a partir de agora tu não precisas ver mais nada, sobe comigo. E começou a subir. De repente nós chegamos em uma das dimensões espirituais, aquela que nós almejamos. Tinha uma porta muito linda, meus amados. E o Senhor disse: estás vendo esta porta? Eu disse: vejo. Que porta é esta? Ele disse: esta porta dá acesso à sala das bodas do Cordeiro. Tu vais entrar comigo agora. E quando aquela porta abriu, meus amados, que nós começamos a entrar, havia uma mesa no centro daquela sala. Era muito linda. E ele começou a caminhar comigo. Numa lateral daquela mesa havia muitas cadeiras. E eu comecei a ver que havia alguém ali. E eu comecei a conhecer vários irmãos, pastores que eu conheci desde a minha infância, da minha adolescência. E o Senhor foi caminhando comigo. Pude ver lá o pastor Heleno sentado, irmã Francisca, irmão Rodolfo. Fui vendo aquelas pessoas ali, eu disse, e eu fiquei olhando. E o Senhor foi caminhando comigo. Fui discernindo algumas pessoas, eu posso me lembrar porque via. A fisionomia dava para entender que eram estas pessoas. Agora você pergunte: pastor, como que elas eram? Pareciam cristal. Era muito glorioso. E o Senhor foi caminhando comigo, caminhando. Atravessou toda aquela sala. Chegando no final da mesa, havia um cortinado muito lindo. Que cortina linda aquela. Ele atravessou aquela cortina comigo, havia uma outra porta. Ele disse: vês tu esta porta também? Eu disse: vejo. Ele disse: esta porta dá acesso ao trono. Eu disse: então abre e me deixa entrar. Ele disse: não pode. Eu disse: mas por que não pode? Ele disse: volta comigo. Voltamos à sala novamente. Ele disse: olha para a mesa. Quantas cadeiras ainda estão vazias? A mesa ainda não foi posta. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado e diga: falta você lá. Foi o que o Senhor disse para mim naquela hora: enquanto os outros não chegarem, não será servido a mesa. Os outros precisam chegar. E o Senhor olhou para mim e disse: você precisa voltar. E eu disse: não quero voltar mais não. Me deixa ficar aqui. Ele disse: não, você não pode ficar. Eu disse: Senhor, estou cansado. Tu sabes que o mundo nos odeia, nos aborrece. Eu não quero voltar não. Ele disse: mas tu tens que voltar. Tu precisa avisar aos outros. Eu disse: mas lá tem muitos para avisar. Ele disse: não, tu precisas voltar. Eu disse: mas eu não quero voltar mais, me deixa ficar aqui. E o Senhor disse: vem comigo que eu vou lhe mostrar umas das razões porque tu precisas voltar. Voltou comigo, nós saímos daquela sala. E o Senhor desceu. Quando desceu, Ele desceu sobre a cidade de Nova Amoré e disse: olha e escuta. Eu vi aquele movimento na cidade. Eu ouvia o clamor de crianças, de adolescentes, de jovens,
que clamavam e diziam: Deus, devolve a vida do nosso pastor. Tu sabes que nós precisamos dele aqui. Ele é um pai para nós. E nesse intervalo, meus amados, o padre já tinha mobilizado a Igreja Católica e convocado o povo para rezar, e dizendo: vamos rezar, porque o pastor Evandro é um homem muito importante para nós aqui. O ancião da Congregação Cristã do Brasil também. Eu vi aquele povo clamando. No colégio, os diretores pediam aos alunos: quem sabe rezar, reza, quem sabe orar, ora. Vamos pedir a Deus que mande o pastor de volta. E o Senhor disse: tu podes ouvir e ver? Eu disse: vejo e ouço. E o Senhor disse: eu quero que tu entendas o quanto tu és importante. E tu dirás aos outros pastores também, por onde tu passares, a importância deles. Muitos não têm sabido dar valor a isto, meus amados. Infelizmente, muitos não têm valorizado esta posição, este nome. Mas o Senhor disse: tu precisas voltar. Eu disse: eu não quero voltar mesmo assim. Eu não quero voltar, não. Por que tu deixaste aqueles anjos lá? Eu perguntei. Disse: aqueles anjos estão cuidando do teu corpo até que tu voltes. Não te preocupes. Mas naquele momento o Senhor disse para mim assim: tu sempre oras e pergunta como é a peleja, como é a guerra. Tu sempre quis saber. Sobe comigo mais um pouco. E chegando a uma determinada altura, o Senhor disse: olha para a terra agora. E quando eu olhei, meus amados, eu digo que se alguém vê com os olhos humanos, enlouquece. Eu via nuvens de demônios, e aqueles demônios bradavam: nós temos que parar a igreja. Isso era o brado deles constante: nós temos que parar a igreja. E eu vi aquelas nuvens de demônio como gafanhotos em uma peleja, rangendo dentes. E o brado deles era: nós temos que parar a igreja. Temos que parar a igreja. E o Senhor dizia: fique olhando, observe o que vai acontecer. De repente eu via carros virando, pessoas sendo esmagadas, sangue escorrendo. E eu vi quando o Senhor baixou o rosto e disse: por isso que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Porque como eles não conseguem fazer nada com a minha igreja, eles destroem os ímpios, eles matam os ímpios. Eu disse: Senhor, e o que será de nós? Ele disse: olha para a tua direita agora. E eu vi aquela noiva que ele me mostrou naquele sábado que eu estava fazendo aquele casamento. Aquela noiva enorme que caminhava de passos firmes. E uma voz que acompanhava ela dizendo: ela vai triunfante. Ela vai triunfante. E aquela noiva, conforme ela caminhava, aqueles demônios iam se afugentando, iam saindo. E aquela igreja caminhava, aquela noiva, eu via ela com passos firmes. Mas de repente aquela noiva parou, meus amados, e havia uma escada diante dela. E o Senhor olhou para mim e disse: podes tu distinguir que distância ela está daquela escada? Eu disse: um passo. E o Senhor disse: é isto que tu vais dizer para o meu povo. Eles estão a um passo para ser tirado da terra. Muitos dos nossos sonhos e projetos vão ficar por aqui mesmo, meus amados. Para de sonhar com muitas coisas. Abrace a obra de Deus, invista o que você tem na obra de Deus. Nós não temos tempo para muita coisa aqui, mas a não ser abraçar a obra de Deus e terminar ela antes de subirmos o degrau da escada do arrebatamento.
Alebaço, iraquenderabaço. Glória a Deus. Naquele momento, meus amados, o Senhor olhou para mim mais uma vez e disse: sobe mais um pouco, eu quero que você olhe para o mundo inteiro agora. E eu comecei a olhar e o Senhor disse: vês tu esta geração? Eu disse: vejo. Disse: esta é uma geração perversa e maligna. Esta é a geração que está sendo preservada para a grande tribulação. Não haverá outra depois desta. Eu disse: Senhor, e os nossos filhos que estão entre eles? E o Senhor disse: os vossos filhos são meus. Eles são como luzes que brilham em meio a essas trevas. Tu dirás aos meus servos que os filhos deles são meus. Mas naquele momento, meus amados, eu creio que eu tinha o direito de questionar, porque eu sou pastor, eu sei quantos irmãos e irmãs da igreja lamentam os filhos que estão desviados. Eu disse: Senhor, mas muitos dos filhos dos teus servos estão desviados. E o Senhor disse para mim: diga para os meus servos, fale com eles e console o coração deles, que os filhos deles são heranças minhas, e o que é herança ninguém toma. Eu disse: mas muitos deles estão nas drogas, na prostituição, possuídos de forma horrenda. E o Senhor disse: Satanás pode até morar, mas a casa eu construí para mim, é propriedade minha. Eu disse: Senhor, mas muitos dos filhos dos teus servos partiram em situação difícil. Ele disse: console o coração deles, diga para eles que eu dei tempo aos filhos deles para que se arrependessem. Eu disse: mas o povo não vai crer nisto não. E o Senhor disse: diga para eles que eu não sou injusto. As lágrimas que foram derramadas estão reservadas, e eu não seria injusto com os meus servos. Renova a tua esperança nesta noite, em nome de Jesus. Alegra o teu coração, alegra a tua alma, porque o nosso Deus é fiel em todas as suas promessas. Nos espera, o céu nos espera. Mas naquele momento, meus amados, eu fiquei agoniado. Mesmo estando lá, o Senhor disse: está chegando o momento de você voltar. Há uma agonia na terra, tu precisas voltar. Eu disse: Senhor, tu sabes que nós estávamos na iminência de ir à convenção, as minhas malas estavam prontas, e tu sabes da nossa preocupação. Tu sabes que a igreja está orando, preocupada com esta eleição para a nova mesa diretora. E o Senhor disse: vem comigo. Me levou em São Paulo, meus amados, sobre o centro de convenções do IMB. Ele disse: antes que aconteça, eu vou te mostrar tudo o que vai acontecer. E eu vi aquele movimento de tendas armadas pelo pátio, muita gente entrando e saindo, e eu ouvia quando algumas vozes diziam assim: chegou o momento, tem que tirar o anjo velho e colocar um anjo novo.
Eu disse: Deus, tem misericórdia. O Senhor disse: ouve e escuta, tu não ouviste nada ainda. E eu vi quando eu ouvi a voz do pastor José Wellington e ele discursando e sendo vaiado. Eu disse: Senhor, isso não é coisa de cristão. Aí o Senhor olhou para mim e disse: lembra-te de Davi e Absalão. Eu disse: me lembro. Depois que o reino estava pronto, Absalão queria sentar no trono de qualquer jeito. E ele morreu pendurado pelas tranças e transpassado. Eu disse: sei. Ele disse: quando tu voltares, na primeira oportunidade que tu tiveres, diga para os meus servos que estão indo à convenção, que José Wellington é um homem que eu escolhi segundo o meu coração, e que ele já está reeleito. Disse: Deus, mas é impossível, Senhor. Ele disse: impossível aos homens, mas a mim não. E o Senhor disse: volta comigo. E eu vi nitidamente quando nós voltamos, e o Senhor parou comigo em cima do prédio da nossa convenção aqui em Rondônia. Parou comigo e eu vi aquele prédio ardendo em chamas, aquele fogo com labaredas. Eu disse: Senhor, o que é isto? Ele disse: a minha glória está presente aqui. O Senhor disse: olha por trás do prédio. E quando eu olhei por trás do prédio, tem aquela descida. Eu vi uma nascente de água tão linda, meus amados. Uma nascente de água. E aquela nascente começou a brotar, aquela água cristalina. E aquela água começou a descer e começou a virar um rio. E desceu atravessando aqui pelo estado de Rondônia, entrou pelo Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, desceu pelo estado do Paraná e foi atravessando os estados. Eu disse: mas Senhor, que rio é este? Ele disse: é um rio de águas cristalinas. O meu povo cansou de beber águas sujas. Eu disse: mas eu ainda não estou entendendo. De repente começou a chover, uma chuva muito forte. Eu disse: que chuva é esta? Ele disse: esta chuva é a minha graça que eu estou derramando sobre o meu povo. E eu estou renovando a mente deles e o coração, estou trazendo eles de volta. Naquele momento o Senhor falou algo comigo, meus amados, que eu já falei com o pastor Nelson. Eu quero preservar, pastor, esta parte que eu transmiti para o Senhor. Mas Deus me falou algo que diz respeito à nossa convenção em Rondônia. Eu já conversei com o pastor Nelson. Naquele momento, meus amados, eu via tudo isso. E aquele rio descia. E o Senhor falou comigo assim: lembra da promessa que eu fiz no congresso dos Gideões Missionários, quando usei o meu servo Gesiel Gomes, dizendo que daqui da vossa região nasceria o grande avivamento para o Brasil e o mundo. Eu disse: eu lembro. E disse: eu começo a cumprir a minha promessa. Começo a cumprir a minha palavra. Meus amados, não é mais tempo de ficar questionando por posição, por lugar. É tempo de sabermos que Deus nos chamou para uma guerra, para uma peleja, para uma luta. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, ela não é carnal, não. Não adianta ficar questionando, falando. Deus precisa de homens e de mulheres que façam. Ele quer que façamos a sua obra. O Senhor disse para mim naquele momento: tu precisas voltar. E eu voltei, meus amados. Isso começou às 6 e pouca da manhã, quando o Senhor me arrebatou. Eu creio que era umas 7h30, 8 horas o máximo. Quando eu retornei era 7h30 da noite.
A médica já não dava mais esperança, ela encaminhou o internamento e mandou deixar isolado no canto lá e diz: olha, esse moço não vai suportar muito tempo não, deixa ele aí, entregar para a família o corpo. Mas a minha esposa sempre dizia assim: o Senhor me mandou cantar, o Senhor me mandou cantar. E só canta quem está alegre, meus amados. Quem está triste não tem motivo para cantar, não. E os outros preocupados, e ela cantava. De repente o médico chegou, olhou, mandou chamar a minha mãe, a minha esposa. Minha mãe chegou, olhou para mim. Eu olhei para ela e disse: eu não queria voltar mais não. E ela ficou me olhando. Eu disse: eu estive lá. O céu é lindo. Ela ficou me olhando. Eu disse: a senhora está pensando que eu estou variando, mas eu estou lúcido. Eu estive lá com ele. Eu vi o meu pai lá, falei com ela. Vi vários irmãos lá. E quando eu voltei, meus amados, aqueles anjos ainda estavam lá, em prontidão, em volta da cama. Os irmãos passaram a noite ali. Eu passei aquela noite acordado, vendo toda hora aqueles momentos, todos os momentos, eu via. Quando amanheceu o dia, a junta médica chegou, e eles entraram. O meu irmão que estava lá disse que eram 5 médicos, mas eu vi entrar 6. E um ficou aos pés da cama. E os outros começaram a conversar um com o outro. E dizendo: olha, a situação desse moço é assim, é assim, é assim. E eu vi que aquele médico que estava nos pés da cama olhou para mim e disse assim: não acredite nada do que eles estão dizendo. Tua vida está nas minhas mãos. Tu não tens nada. E saiu. E quando ele saiu, aqueles anjos acompanhou ele, foi embora. Um moço que estava numa cama, aos pés da que eu estava deitado, olhou para mim, deu uma risada e disse: ei, ontem enterrou a 5ª pessoa que morreu aqui dentro desse quarto, que saiu desta cama que tu deitaste ontem. Será que tu serás o próximo? Eu disse: não, eu vim para esse quarto trazer vida. E durante o dia que eu passei ali, meus amados, o médico deu alta para todos eles que estavam lá. Todos eles foram embora, inclusive um deles mora aqui em Cacoal. Depois entrou um moço lá no quarto, o rosto todo manchado de feridas. E aquele moço começou a passar a mão no meu braço e a chorar. Começou a chorar. E saiu. 15 dias depois, o pai dele ligou daqui de Ji-Paraná e disse: o senhor é o pastor Evandro? Eu disse: sou. Tu esteves internado no dia 12, no hospital João Paulo, em Porto Velho? Eu disse: estive. No dia 13 também, eu disse: estive. Aí ele falou: o senhor lembra de um rapaz que entrou no quarto e passou a mão no teu braço por várias vezes? Eu disse: lembro. Aí ele começou a chorar, meus amados. Ele disse: aquele moço é meu filho. E ele estava com AIDS, condenado à morte. E enquanto ele entrou no teu quarto e passou a mão no teu braço, ele foi curado. Quando foi na sexta-feira à tarde, o irmão Maurão, o deputado Mauro, me transferiu para o hospital Pan-Americano. Fizeram a transferência, já tinham feito vários exames, tomografia, eletrocefalograma, fizeram muitos exames, colheram o líquido da minha coluna e não acharam nada. Me levaram lá para o hospital Pan-Americano. Quando eu cheguei lá, já estava de noite, na sexta-feira.
Entrou uma senhora no quarto, e aquela senhora começou a conversar com a minha esposa. E eu estava dopado pelos remédios que eles haviam aplicado. Mas eu ouvi aquela mulher conversando bem longe. E naquela hora o Senhor disse para mim assim: estende as tuas mãos e abençoa ela. Eu estendi o braço, aquela mulher veio, pegou na minha mão. Eu disse: Deus que abençoe a senhora. Ela saiu do quarto chorando e foi. E ela tinha contado para minha esposa que o marido dela estava há 90 dias internado naquele hospital, com uma ferida enorme nas costas, que dava para ver os pulmões, dava para ver toda a ossada das costelas dele. 90 dias ali. E ela saiu, foi para o quarto. Quando amanheceu no sábado, aquela mulher chega correndo no quarto, ajoelha na beira da cama, segura da minha mão e diz: muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: a enfermeira foi fazer o curativo e a ferida estava fechada. Deus fez uma obra na vida do meu marido. E aquela mulher beijava a minha mão e dizia: muito obrigado. O médico vai dar alta para ele, eu vou pegar ele e os meus filhos e vou para a igreja. Vou servir ao Senhor. Naquele dia, meus amados, no sábado, quando foi umas 9 horas da manhã, várias enfermeiras já tinham passado por ali e eu preguei para elas. Elas aceitaram Jesus ali dentro daquele quarto. Mas quando foi umas 11 horas da manhã, pastor Geraldo ligou, indo para a convenção. Quando ele ligou, ele perguntou: irmã Elda, pastor Evandro está bem? Ela disse: está. Deixa eu falar com ele, posso? A Elda disse: pode. Me deu o celular, meus amados. Eu disse: Pai do Senhor, pastor Geraldo. Ele disse: ô meu filho, Pai do Senhor, você está bem? Eu disse: eu estou muito bem, muito melhor do que antes. E aí ele falou: eu preciso tanto falar com você. Eu disse: não, o senhor precisa me ouvir. O senhor está onde? Ele disse: nós estamos aqui no Mato Grosso, indo para a convenção. Eu disse: me escuta. Eu perguntei a ele: pastor Nelson está no ônibus com vocês? Ele disse: não, pastor Nelson decidiu, vai de avião. Eu disse: então me escuta e fala com os irmãos que estão aí no ônibus. Vocês estão indo para a convenção, estão preocupados, mas o Senhor me mostrou tudo que vai acontecer. Pastor José Wellington vai ser zombado, criticado, mas vocês não se preocupem não, porque o Senhor disse para mim falar com vocês que o pastor José Wellington é um homem que ele escolheu segundo o coração dele, que ele já está reeleito. E quando ele transmitiu isso dentro do ônibus, ele disse que os irmãos se alegraram. Mas quando eles chegaram em São Paulo, ele ligou de volta para mim e disse: pastor Evandro, não dá para acreditar não, isso não é verdade. Deus não falou com você não. É impossível o que nós estamos vendo aqui, é impossível. Eu disse para ele: espera até sexta-feira, depois o senhor me liga. A convenção apenas está começando. Quando foi na sexta-feira, ele me ligou. Ele não sabia se falava, ou se falava em línguas estranhas, ou se contava o que tinha acontecido. Eu só me lembro que ele disse assim: pastor José Wellington foi reeleito. Eu disse: amém, meu filho, Deus abençoe. Quando foi na segunda-feira, meus amados, o médico, doutor Alexandre Leite, chegou no quarto, olhou para mim e disse: vamos para casa, pastor. Eu disse: se o senhor achar que eu já posso ir, eu quero ir. Aí ele foi se aproximando da cama. Quando aquele homem pegou na minha mão, meus amados, foi como ele tomar um choque de uma descarga elétrica, e ele caiu deitado lá no sofá, e eu me sentei na cama.
Eu disse: Deus me manda dizer para o senhor assim, assim. Aquele homem foi chorando, chorando. Ele disse: eu sei que eu estou errado mesmo, que eu preciso mudar a minha vida. Ele disse: eu já tomei tanto prejuízo com crente, pastor. Falei: com crente não, você tomou prejuízo com ser humano, mas com crente não. Com salvo não. O senhor precisa ter coragem de ser realista com o senhor mesmo. Aí ele olhou para minha esposa chorando, olhou para a irmã Elda e disse: olha, dona Elda, leva teu marido embora para casa, porque ele não tem nada não. Ele não está doente, a saúde dele está boa. A única coisa é que ele passou por uma experiência divina e a matéria humana não suporta isso não. Leva teu marido para casa. E me levou embora. Acompanhou até na portaria chorando. E eu fui para a casa de um irmão ali em Porto Velho, meus amados. Passei alguns dias ali, depois fui para casa. E o Senhor disse para mim: tu precisas ir a São Paulo falar com o meu servo José Wellington. Disse: mas Senhor, como que eu vou lá? Não tenho condições. E quando fui no mês de junho, meus amados, era o congresso do FADÉ, mas era festa em Guajará-Mirim. Eu não podia deixar o pastor Viana lá sozinho. E eu fiquei lá. O pastor Luiz Antônio esteve lá. Deus usou aquele homem poderosamente e falou comigo. E disse: fala por onde tu passares o que eu te revelei. Calça bem os teus pés, porque tu estás apenas a começar. Depois que terminou o trabalho no domingo pela manhã, ele me chamou junto com o pastor Viana, nós conversamos. Eu contei para ele a experiência por onde Deus tinha me passado. Ele contou os momentos também da experiência que ele teve. Ele disse: moço, eu preciso que tu vá ao Rio Grande do Sul. Eu disse: pastor Luiz Antônio, eu preciso ir a São Paulo, falar com o pastor Zé Wellington. Ele disse: não se preocupe não, eu faço a tua agenda no Rio Grande do Sul. De lá eu já faço a tua agenda com o pastor Zé Wellington, não se preocupe não. E eu fui, meus amados. Passei 11 dias ali no Rio Grande do Sul com o pastor Luiz Antônio. E numa segunda-feira eu viajei com ele para Porto Alegre. Ele olhou para mim e disse: companheiro, eu estou cansado. Não dá mais para ficar aqui não. Eu tenho que ir embora. Eu disse: mas o Senhor te disse naquela visão para o senhor esperar um pouquinho mais. Eu disse: eu sei. Mas não dá mais para ficar não. Conversamos muita coisa. Durante os dias que eu passei ali, meus amados, alguns cultos que nós participamos ali, terminou 1h, 2h da manhã. Deus fez muitos milagres ali. E no dia que eu me despedi dele, no sábado, para ir para São Paulo, estar com o pastor Zé Wellington, ele me chamou, olhou para mim e disse: companheiro, eu estou muito decepcionado com as coisas que vêm acontecendo, com esses homens com um coração perverso. Eu estou triste, e essa tristeza vai me esmagar. E ele disse: eu quero que o Senhor me leve embora. É por isso que eu digo, meus amados, que vida de pastor é um deserto. Pastor Luiz Antônio olhou para mim e disse assim: durante todos esses anos que eu tenho pregado, eu nunca achei um pastor para se identificar comigo como você. Eu nunca confidenciei nada da minha vida para ninguém, mas eu achei em você um companheiro. Deitou nos meus ombros e chorou. Ele disse: eu vou embora, mas eu queria lhe fazer um pedido. Se você puder, faça por mim. Não seja infiel não. Eu disse: o que o senhor quer que eu faça?
Ele disse: cobre algumas das minhas agendas que vai ficar. Eu disse: quem sou eu, pastor? Meus amados, aquele homem tinha uma ciência tão grande de que ia partir para a eternidade, de que o Senhor haveria de recolhê-lo. Ele se despediu de mim, foi para o quarto dele chorar. Depois ele voltou e disse: olha, eu sei que eu vou embora, mas Deus cumpriu um desejo do meu coração. Eu disse: qual? Disse que Ele trouxesse um avivamento a esta cidade. Eu pude ver aqui durante os dias que você passou, o paralítico andar, cegos voltar a enxergar, surdo e mudo voltar a ter a audição, voltar a falar novamente. Isso nunca aconteceu aqui. Eu vou embora, mas eu vou realizado. E eu voei no sábado. E ele disse: me espera lá em São Paulo. Na terça-feira nós conversamos mais um pouco. Naquela terça-feira eu estava em São Paulo, meus amados. Quando a irmã Madalena ligou e disse: pastor Evandro, tu estás esperando o pastor Luiz Antônio aí? Eu disse: estou. Ela disse: não espera mais não, porque ele já foi embora. Eu disse: não é verdade não. Ela disse: aquele avião, ele estava dentro. Eu fui lá no local, meus amados, fui ver de perto. Quando eu vi aquela situação, voltei para o hotel. Eu disse: Deus, tu foste covarde conosco. Ele disse: tu pensas que eu fui covarde? Antes que aquele avião caísse, eu tirei Luiz Antônio de lá. Ele não sentiu nada. Falei: então dá-me um sinal se isto é verdade. Estava chovendo muito e eu estava na varanda do hotel. Eu vi quando o céu começou a formar como um redemoinho, foi abrindo. E eu vi o rosto do pastor Luiz Antônio sorrindo. Ele disse: eu ouvi a voz do Senhor que disse: Ele está sentado à mesa que tu viste aqui. O Senhor disse: lembra da conversa que ele teve contigo? Eu disse: lembro. Eu disse: pega a capa que ele lhe deixou, continua fazendo a obra, porque falta pouco tempo. E eu passei a noite orando, meus amados. Orando. Eu quero que você entenda uma coisa. Alguns irmãos, eu estive numa festa agora em Teixeirópolis, eu quero encerrar aqui, meus amados. Meu irmão disse: pastor, você ouviu como que estão explorando agora o nome do pastor Luiz Antônio? As vendas explodiu. Eu falei: não, o que você está dizendo não é verdade não. Deus faz a gente entender as coisas, meus amados. Eu quero que os irmãos escutem bem o que eu vou dizer para vocês. A mídia nunca deu importância para a igreja, mas a Rede Globo foi lá transmitir o velório, acompanhar o sepultamento do pastor Luiz Antônio e transmitir em rede nacional, no Jornal Nacional. Quem teve a oportunidade viu os irmãos que vinham caminhando com aquele banner grande com a foto do pastor Luiz Antônio. Quando eu liguei para a irmã Madalena, ela disse: pastor, aqui está insuportável. A Globo News está aqui, a Band News está aqui, a Rede Manchete, a Rede TV e a TV Cultura. Sabe o que Deus me fez entender disso, meus amados? Assim como o Brasil inteiro sentiu o impacto da ausência do pastor Luiz Antônio aqui, o que Deus me fez entender foi isso. A igreja estava no anonimato, estava escondida. E o Senhor disse para mim: assim como sentiram a presença dEle, sentiram a ausência,
É o que eu estou fazendo com a minha igreja. Diga para o meu povo que chegou o tempo da minha igreja. O mundo tem que sentir que nós estamos aqui, porque quando nós formos embora, eles têm que sentir a nossa ausência. Entenda isso, se identifique aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na rua, para o seu vizinho. Fale que você é crente, fale de Jesus para ele. Importune em qualquer ocasião que você tiver, porque chegou o tempo da igreja. Chegou o nosso tempo, agora é a nossa vez, meus amados. Quanto mais estreito vai ficando, mais a igreja vai brilhar. Quanto mais difícil ficar, mais a igreja vai brilhar. Porque o Senhor me mostrou que ela triunfa, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós iremos até o fim. Deus te abençoe. Fique de pé, por gentileza. Pastor Luiz Antônio passou 2 anos ensinando a igreja sobre o arrebatamento da igreja. 2 anos. Isso é assunto que poucos pregadores têm pronunciado. Mas é tempo de lembrar que nós não somos daqui. Você tem que lembrar disso no café pela manhã, andando na rua, lá no seu trabalho, na hora do almoço, quando for deitar, quando for levantar, quando entrares no ônibus, quando descer, quando estiveres dirigindo. Aonde você estiver, lembre, a qualquer momento eu vou ser arrebatado. A qualquer momento eu serei arrebatado. Eu só quero pedir uma coisa para você nesta noite. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado e diga para ele assim: eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Não desanima não. Não desanima, eu quero te ver lá. Não desanima não. O pastor deu a oportunidade para orar por você que está aí. Talvez está crendo nesta noite. Fiquem, meus amados. Já está curando, está te curando esta noite. Deu a oportunidade para orar por você que está aí. Você que está desenhado dos médicos. Fiquem em pé, meus amados, fiquem em pé. Curando. Ele já está te curando. Recebe aí o milagre. Aonde quer que esteja alojada a enfermidade que assola o teu corpo, nós ordenamos que ela saia agora, debaixo da autoridade, do poder do nome de Jesus. Recebe, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Recebe agora, cura, Jesus, dos rins, cura os fígados, toca nos órgãos do corpo agora, Senhor. Restaura o coração, restaura os pulmões, restaura, Senhor, repreende a enfermidade no recabachandará que nem será, rudiquimanagai será. A unção da cura está aqui nesta noite. Recebe,
debaixo da autoridade do nome de Jesus. Recebe agora cura, Jesus, dos rins, cura os fígados, toca nos órgãos do corpo agora, Senhor. Restaura o coração, restaura os pulmões, restaura, Senhor, repreende a enfermidade no sangue, nos ossos, as tuas filhas, filhos que têm sentido fraqueza nos ossos, não têm sentido mais força para caminhar, sejam curados agora. Os que chegaram aqui sentindo dores, cura agora, repreende essas dores, dores na coluna, toda dor. Hurikimandaga serei vaste kidema surira tika mandara salakei. Restaura a visão, restaura os olhos dos teus filhos que vieram receber a cura. É a noite do milagre na sua hora nesta noite. Tome posse. Restaura, é a noite da restauração, a noite da cura. É a noite do milagre na sua vida nesta noite. Tome posse. A unção da cura está aqui. O Deus que cura caminha em nós nesta noite. Toca, Espírito Santo. Hurikandamandaras. Hudequiste paste com aladereis plendegaste. Recebe agora em nome do Senhor Jesus. Recebe a cura agora em nome do Senhor Jesus. Fale disso com os outros. Deus te abençoe. Vá em paz. Volte em paz, levando a cura. Dê testemunho depois. Fale disso com os outros. Deus te abençoe. Vá em paz. Podeis voltar aos vossos lugares.